Olá, pessoal, eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar sequência aqui à disciplina de métodos computacionais, falando aí o exemplo 5 do uso das estruturas homogêneas, tá? E primeiramente eu vou trabalhar com o exercício 1 lá, sobre a ótica dos vetores, tá? Que no caso aqui do Python, na verdade, é uma lista, né? Mas a gente vai chamar de vetor, beleza? Pessoal, então aqui, ó, o que fala lá o exercício? Eu tenho um vetor com 10 números inteiros e eu tenho que identificar se esse número é par, ímpar, né? Então aqui, né, eu vou construir primeiramente o vetor, né? Olha aqui, vetor, coloquei o colchete e dentro desse colchete aqui eu escrevi 10 números aqui, quaisquer que eu queira verificar. Aqui tem uma função nova que eu estou mostrando para vocês, né, que é a função len. O que é essa função len aqui? Ela vai dar o tamanho do vetor, tá bom? Olha só, se eu passar o mouse aqui em cima, return the number of items in a container, né? Ou seja, ele dá o tanto de números, né? O tanto de dimensões que você tem nesse container aí, né? Entenda container aqui como esse armário, tá? E aqui eu vou dar o número de tamanho. E vou printar aqui para vocês verem, né? O tamanho que tem esse vetor aqui. Então, se eu mandar printar aqui, né? Ele fala que a variável vetor, o type dela é uma lista, tá bom? E ele tem 10 dimensões, beleza? Então, até aqui, tudo tranquilo, né? Segundo conceito que a gente tem que lembrar é como que a gente classifica um número par ou ímpar, né? Um número par é aquele que possui resto igual a zero, né? E um número ímpar, um resto diferente de zero, né? Quando dividido por 2, tá bom? Então, pessoal, entendendo este conceito, olha o que eu vou fazer aqui. Já vou começar a utilizar outros recursos do Python, né? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Criei uma lista vazia, tá? O que é isso? O que é uma lista vazia? Eu deixei na memória um espaço falando assim, ó, essa variável para ela é uma lista vazia e ela tem um comportamento de fila, né? O que significa ser fila? Tudo que você for armazenando nela vai sempre na última parte. Para que vai servir isso? Porque eu vou usar um comando chamado append, tá? O que é o comando append? O comando append é que eu não vou precisar informar a posição do vetor que eu quero salvar. Porque, por exemplo, vamos fazer de conta que era uma lista que você queria deixar para o usuário e você não sabia o tamanho que o usuário ia dar de números para você. Como é que você ia fazer? Então, você usa o conceito de fila, né? Você deixa um tamanho qualquer e todo número que você avaliar e for armazenar nesse vetor, entre aspas, ele tem um comportamento de fila, ele vai para a última posição. E isso é muito interessante quando você tem alocação dinâmica, né, no algoritmo, né? Sei lá, você está calculando um somatório de alguma coisa, ou você está fazendo um cálculo estrutural e quer armazenar os momentos e você não sabe quantos nós ainda você vai analisar, né? Deixar essas estruturas genéricas é interessante, tá? É muito interessante porque te dá uma vantagem na hora de escrever o código, visto que você prever tamanho de dimensões é algo difícil. Por exemplo, imagine um código de elementos finitos que você quer fazer genérico, né? Como é que você vai saber o tamanho do vetor de forças, do vetor de deslocamentos, né? Você vai ter que fazer alguma coisa desse tipo aqui. Lá no Fortran, por exemplo, você tem algumas... você tem que já criar o espaço que você quer, né? É lógico que lá nos elementos finitos a gente sabe que você pega lá os graus de liberdade, você sabe mais ou menos o tamanho que... Você sabe mais ou menos, não, você sabe o tamanho que é a sua estrutura, né? Mas aqui você tem uma vantagem, né? O próprio programa ele já te deixa esse recurso. Mas então vamos lá. Então eu deixei essa lista vazia, então tudo que é par vai armazenar nessa variável par e tudo que é ímpar vai armazenar na variável impar aqui, né? Então olha só. Vou fazer um for, porque eu não sei o tamanho que é esse vetor, o usuário pode digitar qualquer coisa aqui, 20, 30, 40, no meu caso é 10, e aí vou fazer aqui, ó, o número que eu estou analisando é o vetor na posição i, porque lembra lá esse for aqui, o que ele vai percorrer? Ele vai percorrer assim, né, ele vai, vou colocar em modelo de comentário, ele vai 0, depois ele vai 1, depois ele vai 2, depois ele vai 3, até ele chegar na posição 9 lá, que é o tamanho, né? E aí você vai falar assim, professor, então o range aqui é o tamanho? É o tamanho que você já calculou aqui em cima, tá vendo? Beleza. Então, feito isso, pessoal, o número vai armazenar aqui, ó,
vai armazenar o que está no vetor na posição i, e eu vou calcular o resto, que é o quê? Número dividido por 2. Só que aqui, você está vendo que eu não coloquei dividido aqui, né? Aqui eu já coloquei de cara o quê? Esse percentual. O programa já entende que isso aqui é cálculo de resto. Lembra lá das aulas dos operadores aritméticos? É a mesma coisa. Se o resto for igual a zero, olha o if aqui entrando na brincadeira, né? Tá vendo que os códigos já vão ficando mais complexos, né? O tipo é par. Por que eu estou colocando esse tipo aqui? Porque eu vou imprimir, né? Lá no final. E eu vou fazer um par.append. Vamos entender agora o que é o comando append? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui um vetor, colocando minúsculo mesmo, tá? Vazio. E vou colocar aqui, ó, vetor.append 1. E vou mandar vetor aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Olha lá, 1. Vamos fazer aqui embaixo aqui agora a seguinte situação. Ponto append ponto 23. Eu vou mandar escrever vetor aqui, ó. Olha que interessante. Tá vendo? Olha o conceito de lista, de fila aqui, ó. Sempre armazenando no de trás. Por exemplo, se fosse o conceito de pilha, armazenava por cima, né? Mas aí nós não vamos entrar nisso, né? Não tem sentido entrar nisso aqui. Beleza? Uma vez entendido o conceito, então a gente pode aplicar ele aqui, né? Par.append número e impar.append número. Ok, pessoal? E aí aqui, então, esse é o algoritmo, bem simplesinho. E aqui eu coloquei várias estruturas de print aqui para vocês entenderem, né? Aqui, pessoal, ó, quando eu coloco esse porcento D, porcento E e porcento F aqui, e porcento S, são maneiras de imprimir. Aqui ficou mais parecido ainda com o MATLAB, que tem uma estrutura muito similar a isso, né? O que é isso aqui, ó? Isso aqui significa assim, ó. Eu estou imprimindo um texto chamado número 2 pontos. Nessa posição aqui vai ter uma variável com essa formatação aqui, ó. Formatação o quê? Inteiro, que é integer, né? E depois eu imprimo outro texto, vai ter outra variável com a formatação string, e aqui eu boto entre parênteses, né, depois desse porcento aqui, a variável que eu quero, né? Então vamos rodar esse código aqui para a gente ver como que saem as coisas. Então vou lá, aqui já rodou, né? Aqui eu vou rodar, certo? Vai rodar, olha lá. Eu não mandei printar, né? Por isso que não rodou, né? Então vamos mandar printar de novo aqui, rodei de novo. Olha só, número, tá vendo? Ele imprimiu esse aqui, ó. Esse aqui, ó, pessoal, esse aqui, ó, como o quê? Como inteiro, porque é o primeiro da lista aqui, ó. Então, inteiro, tá vendo? 1, 5, 8, se você for lá em cima, é o mesmo número, tá vendo? Se eu colocasse um float aqui, não ia funcionar, né? Porque já não vai identificar se é par ou ímpar, tá? Um número irracional aí, né? Então, aqui, ó, e segundo, a impressão é o tipo, né? Ou seja, eu imprimi o que está dentro de tipo aqui, beleza? Vamos usar outro conceito de impressão, que é o conceito conceito de float. Olha só, eu vou descomentar isso aqui, né? Então, o que é isso aqui, ó? Eu vou deixar aqui que é 6.2 float. O que é isso aqui? Eu vou imprimir primeiro, depois eu faço a explicação. Tá vendo, pessoal? O conceito 6.2 float é o seguinte: eu estou imprimindo um número que tem no mínimo 6 espaços, o programa ele é inteligente o bastante, a linguagem, né, para já acrescentar espaço à medida que o necessário, e depois da vírgula, que no caso Brasil aqui, né, ou seja, depois da casa decimal, eu sempre vou imprimir duas casas, certo? Então, essa é uma anotação aí que a gente pode utilizar, né? É uma anotação float. Agora eu vou utilizar uma anotação de engenharia, que é o número científico, né? Olha só que interessante. 6 casas, né? 6 casinhas aqui e 2 depois da vírgula, só que em engenharia. Olha só, tá vendo? Olha lá, ó, notação de engenharia. Tá bom, pessoal? Aí existem várias outras notações aqui, né? Usando o menos, o mais, né? Que eu coloquei para vocês, né? Esse menos e mais é a questão do alinhamento, tá? Tem o G também, né, que a partir de um número ele coloca como E, a partir de outro ele coloca como float, né? Aqui está até um valor maior, né? Ele, como se diz, vai te dando aí, né?
Por exemplo, se você tiver expoentes menores que menos 4 e maiores que menos 5, ele vai plotar como se fosse engenharia. Caso contrário, ele plota como float, tá bom? Beleza? Então, esse aqui, pessoal, é um exemplo, a gente utilizando a estrutura de vetor, né? Próximo exemplo, nós vamos utilizar a estrutura de matriz, então eu me despeço aqui com o exemplo de hoje, tá bom, pessoal? Abraço.